Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um fundo bem pequenininho de lajes corporativas, um fundo totalmente assim fora do radar, um fundo que poucas pessoas comentam sobre. Porém, teve um acontecimento nesse fundo que é bem curioso e bem legal também de falar aqui com vocês. O que acontece? Vou começar a contar a história meio que de trás para frente. O que acontece? Um mês atrás, por aí, o pessoal da More pediu a troca de gestão desse fundo. Esse fundo hoje, ele é gerido pela RB Capital e pediram a troca da gestão pela Red. E aí foi aprovado, poucos dias atrás, essa troca da gestão. Então, qual que é o ponto principal que eu quero focar nesse vídeo com vocês? Nós temos aqui um fundo de laje corporativa. O relatório está tudo antigo ainda, porque esse relatório saiu no dia 19/8, foi aprovado tem poucos dias. Qual que é o ponto principal que eu quero que vocês preparar a mente de vocês para a gente ver esse relatório? Entenda que todo problema, todo ponto que você vê que você fala assim, você dá aquela torcida de nariz que você não gostar, você pensa, tá, mas daqui a pouco tempo quem vai entrar para tocar esse fundo é Red. Então você vai ter a Red, vai ter qualidade RED num fundo como esse. Então é bem curioso. Dados gerais dele estão aqui, não vou nem passar muito por isso. Esse é um fundo de lajes corporativos e assim como todo fundo de laje, ele vem sofrendo bastante, questão de vacância, que tá alta pra caramba e tudo. Mas ele vem sendo negociado. Hoje subiu bastante, até eu olhei aqui antes de gravar, já tá R$45. Mas ele estava sendo negociado a 35, 36, 37 reais e pagando 35 centavos por cota, estava dando aí um yield de quase 12%, né, ao ano. Então, um yield bem interessante. E tem vários pontos que eu quero conversar com vocês nesse relatório, que é o potencial de destrava de valor, de melhora de rendimentos, entrando numa gestão que nada contra a gestão da RB, mas Red é N vezes mais capaz, não que eles não sejam, mas a Red é muito mais, a gente conhece a qualidade da Red, é uma do top 3, então você está comprando qualidade Red, mesmo a R$45, R$50, você está comprando qualidade Red a 50% do VP, os caras vão entrar nesse fundo e vão botar aí para resolver, né? Bem interessante isso. Aqui no início ele fala um pouco dos imóveis, e eu vou apresentar para vocês os imóveis primeiro, antes da gente ver o relatório, porque fica chato falar, pô, edifício Morumbi, tá, mas qual que é o edifício Morumbi? Então, vamos conhecer os imóveis primeiro, só para a gente ver. Aqui tem uma localização deles, são os verdinhos, são os imóveis, aqui tem estações, aqui tem shoppings, aeroportos e parques e tudo mais. Então, aqui tem o aeroporto de Congonhas para vocês se localizarem. A Marginal Pinheiros está aqui. Marginal Pinheiros está aqui. E aqui a gente tem os imóveis. Temos um aqui, o Rashid Saliba. Temos o Rashid Saliba no casal 2. Esse aqui é o Corporate. A gente tem aqui embaixo o 4 Morumbi. E aqui embaixo no 3 é o Birman. A gente já conheceu os imóveis aqui. Vou passar, como eu falei, passar primeiro por esse, pra gente ver a fotinha e tal. Temos esse prédio que tá bem ruim a foto, né? Você não consegue nem ver, tem uma árvore aqui tampando. Que tá 100% alocado como uma empresa, um escritório de advocacia. Ele traz aqui uma foto meio que de cima, mostrando e tudo mais. Temos esse Corporate Alamedas aqui, né? Você consegue ver umas fotos um pouco melhores. Né? Agora dá para ver que é um prédio ok, relativamente ok, claro, um mono inquilino, mas relativamente ok. Temos esse Rashid Saliba, a gente vê aqui uma foto dele, já não é tão bonito quanto o outro. Já tem aí um mix de inquilinos, tem a sua vacância, que a gente pode pegar por aqui, uma vacância de financeira de 24%, porque tem carências no meio, mas de área ocupada aí tem uma vacância de 16%. Aqui a localização dele e tudo mais. Aqui uma foto melhor, né, um pouco mais longe. Não é tão bonito, mas por dentro assim, parece ser ok. Temos esse Birman, a gente já vê aqui, taca aí com uma vacância de 64%, bem alta. Aí bem bastante área vaga.
um pouco da localização dele. Marginal Pinheiros, tem o Extra aqui na frente, tem esse Expo Center aqui atrás, algumas fotos, dá para ver aí como é o imóvel, não parece ser ruim não. E temos o Morumbi aqui, um prédio mais pequenininho, né? Também com a vacância bem elevada. Aqui a localização dele, aqui a ponte estaiada, ele fica aqui, uma localização até boa, não é ruim não. Aqui mais algumas fotos dele. Beleza, já conhecemos os imóveis, vamos voltar lá pra gente falar do relatório, porque eu acho legal a gente falar conhecer os imóveis primeiro, né, do que ficar falando. Aqui são os gráficos que eu acho muito legal, que ele traz o preço de locação e ocupação comparando com o imóvel sendo comparado com a região. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, o Morumbi, ocupação na região do Chucrizaidan, 70%, ocupação desse prédio, 38%, tá bem ruim, né? Até porque que tá ruim? Porque o preço do metro quadrado tá bem acima do valor que é cobrado na região, o valor médio da região, né? Temos aqui no Birman, mesma coisa, o preço bem em linha e a vacância também bem em linha com a região. Então a gente vê como é que uma coisa segue a outra aí nesse caso. Rashid Saliba, ele está com um preço menor do que o da região e a vacância praticamente igual. Temos esse Corporate Alamedas aqui, com um preço bem acima da região, bem acima. E o valor a vacância também. Esse aqui é aquele que o mono inquilino, ele coloca, né, que o locatário fez investimentos significativos no prédio e tal. Aquela coisa, o cara pegou o prédio para ele e é isso. É até curioso, porque olha o potencial de destrave de valor que tem aqui. Se você vender esse prédio, por exemplo, a Red, a gente não sabe que a Red vai fazer entrando nesse fundo. Se ela vai entrar e vai liquidar, ou se ela vai entrar e vai tocar, ou se ela vai... Enfim, a gente vai descobrir isso aí, os próximos passos da Red. Quando mudar para de fato Red aí, a gente vai saber o que eles vão fazer com esse fundo. Então, a gente vê aqui um valor bem descolado da região. E aqui o fundo falando um pouco dos rendimentos, foi 35 centavinhos, a gente consegue ver aqui na DRE, usou um pouquinho do lucro para completar a distribuição, mas no mês passado teve um resultado um pouco maior e tal, então ele fica nesse patamar de 35 aí, é o que ele paga normalmente. Liquidez dele, a média desde do IPO, 230 mil reais por dia, não é uma liquidez boa, mas já dá assim para você comprar um pouquinho e tal, bem de leve. O fundo hoje ele tem aí os imóveis, tem um pouquinho em caixa, e eles têm aí um total em ativo de 380 milhões de reais, passivo de 57 milhões de reais, é a questão do edifício Morumbi, eles se utilizaram, né, alavancaram para fazer essa compra, e a gente vê aí que tem aí uma razão de mais ou menos uns 15% de alavancagem, um pouco menos, tipo, a alavancagem é até tranquila, nada muito absurdo não. Vamos descendo. Um ponto de atenção bastante crítico, digamos assim, que é um pouco do vencimento dos contratos. Ele tem aqui praticamente 26% da receita que vence no prazo de 3 meses, entre 3 e 6 meses. Então vamos ficar ligado aí. Claro, Red está entrando aí no meio, os caras têm uma qualidade muito grande. O ponto principal, pessoal, que eu quero que vocês analisem olhem os problemas e pensem, tá, temos problemas, temos pontos de atenção, mas vai entrar uma gestão extremamente capacitada nisso aqui. Não que a atual não seja, deixa isso claro, né? Mas vai entrar uma gestão extremamente capacitada nisso aqui. O que vai acontecer com esse fundo? Para qual direção que eles vão levar esse fundo? Revisionais aqui nesse primeiro ano de 2022 aqui, de 34%, as revisionais vão ficar ligados também. Reajuste bem dividido entre GPM e PCA, não tem muito o que comentar. Ele comenta um pouco da área, então a gente vê a área total, 43 mil metros quadrados, é um fundo pequeno, e tem aí a vacância, como eu falei, né, de 46%, é bastante coisa. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é um ponto que, às vezes, você comprando esse fundo, lembrando, não é recomendação de compra de venda nem nada, mas você comprando esse fundo nesse valor, pagando 35 centavinhos, ele tem um potencial muito grande de quase que dobrar a receita dele. Olha só, dados da gestão aqui, receita potencial, isso é claro, uma projeção deles e tal, pode ser que seja maior, pode ser que seja menor,
R$ 3 milhões, 3.100. Receita efetiva, que é o que o fundo tem hoje, praticamente R$ 1.700.000. Se o fundo zerar a vacância dele, claro, não vai chegar nesse valor de 3 milhões, mas vamos colocar que chegue bem próximo. Pode ser que a distribuição chegue bem próximo de dobrar. Então sair de 35 centavos para algo próximo de 70 centavos. E aí você comprando ele a R$ 45, você vai receber aí um yield bem interessante. Imagina quem comprou lá atrás a 36 e tal, o fundo do poço dele foi R$ 36, né? Ele tava pagando 1%. Então o cara que comprou 36 e segurou e, cara, não vou sair, vou ficar nesse fundo, se tudo der certo nos melhores cenários possíveis e imagináveis e a receita sair desse 1,7 para esse 3,1, quase dobrando, o cara vai receber quase 2%. Então, tipo, é uma tese que tem que ter mais paciência também, pessoal. Isso aqui não é uma coisa que eu falo assim, não, isso aqui até o final do ano tá resolvido. Não, esquece, amigo, vai demorar uns 2 anos aí, vai depender de eleição, enfim, de fatores, mas existe um potencial muito grande disso. Deixa eu voltar para mim. Existe um potencial muito grande de conseguir locar esses prédios e a distribuição do fundo aumentar. Existe um potencial muito grande da rede entrar e falar, cara, vamos liquidar esse fundo, sai vendendo tudo, bota o dinheiro no bolso e passa a régua, e aí pensa, o patrimonial desse fundo, deixa eu pegar aqui para vocês, o patrimonial desse carinha, deixa eu ver se eu acho fácil aqui no relatório, tem uns fundos que não colocam o patrimonial fácil no relatório. O patrimonial desse carinha tá em R$ 85. Deixa eu mostrar aqui para vocês, fica num lugar meio atípico, uma transação bem atípica, assim. Valor patrimonial, R$ 85, fica perto da DRE, não entendi muito. Enfim, R$ 85. Imagina você comprando ele a 45, agora já tá 45, né? A Red liquidar esse fundo no patrimonial. Então já estão ganhando de quase 100% aí, fácil. Então, tem N possibilidades que podem acontecer com essa troca de gestão, seja uma melhora nos rendimentos, seja uma liquidação possível, potencial liquidação do fundo, seja uma possível incorporação a outro fundo também, a gente nunca sabe, enfim, muita coisa pode acontecer, a gente vai acompanhando, a gente vai olhando, mas tem um potencial aí escondido. Até um ponto, né? Se eu olhasse esse fundo sem o fator hedge entrar, que a hedge a gente sabe, pô, não precisa falar, os caras têm o HGBS, é indiscutível, a HFOF faz um bom trabalho, Red AAA também, o HLog, enfim, é uma gestora boa. Então, eu fico pensando na ótica de olhar esse relatório. Tem que olhar com a ótica que a Red vai entrar, porque se a Red não fosse entrar, né, não tivesse essa possibilidade, já ia ser um fundo assim, com um risco, uma tese muito mais arriscada do que agora que tem a Red. Então, o ponto principal é isso. Você está comprando qualidade de gestão por um preço muito, muito abaixo do patrimonial. Enfim, vamos acompanhar, sendo nos próximos capítulos, para qual direção que esse fundo vai, beleza? Qualquer novidade eu trago aí para vocês. Valeu, até a próxima. Fui!